No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre a função do primeiro grau. Antes de começar, vou pedir para você curtir o vídeo. Se não inscreveu no canal, se inscreva, indique, né? Você vai estar me ajudando. E vamos continuar. Crescimento e decrescimento da função polinomial do primeiro grau. Quando a gente fala que uma função do primeiro grau ela é crescente, a gente está falando que o A é maior que Z. Então vamos lembrar, função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. A gente sabe que o A tem que ser diferente de zero, senão é uma função constante. Então, o que pode acontecer com esse A? Ou ele é um número positivo, ou ele é um número negativo. Então, quando eu estou falando que A maior que zero, eu estou falando que aqui vai começar com um número positivo. Quando eu estou falando que o A é menor que zero, eu estou falando que aqui vai começar com um número negativo. Então, se eu tenho A maior que zero, essa função ela é uma função crescente. Quando a gente estudou funções, que a gente estava falando da função geral, tem um vídeo que fala sobre crescimento e decrescimento. Só que agora a gente está mostrando essa característica na função de primeiro grau. Então, o que vai acontecer? Quando eu vejo isso aqui, o que eu tenho que entender? Quando eu olho aqui, ó, eu vou chamar aqui de x1 e vou chamar de x2. Vou chamar aqui de y1 e vou chamar aqui de y2. Você pode chamar de y1 e y2, ou você pode chamar f de x1 em função do x1, f de x2 em função do x2. Essa é a mesma coisa. Quando eu analiso daqui para cá, o que está acontecendo? O meu x1 é menor que o meu x2. Quem está determinando f de x? Ó, aqui, se ele está encostando aqui, aqui é zero, né? Se eu tiver aqui, só um minutinho aqui, ó, eu vou ter que colocar um x3, esse aqui está com 2, esse aqui está com 3. Então, vamos analisar esse aqui que ainda vai ficar mais prático para eu mostrar o que eu quero. Se aqui é x2, a gente está vendo o quê? Que o x2 é menor que o x3, né? Para cá vai ficar maior. Quando eu falo de y2, eu estou falando o quê? Em função do x2. Quando eu falo de x3, eu estou falando o quê? Em função do x3. Olha o meu y2, que é a mesma coisa que f de x2. Olha o meu y3, que é a mesma coisa que o f de x3. O que a gente está vendo? Que o f de x2 é menor que o f de x3. Então, essa função é uma função crescente. Agora, já vimos o conceito. Agora, pensa. Isso aqui é meu y. Certo? O x está aqui, que vai ser zero. O y vai estar aqui, ele vai estar subindo, né? Ele está aqui, ele está aqui. Olha o que está acontecendo com o valor de y. Ele está vindo de um valor menor para um valor maior. Eu consigo ver isso no gráfico, então está crescendo. Agora, quando a gente tem esse aqui, do mesmo jeito. Aqui a gente vai chamar de x1, aqui a gente vai chamar de x2, podemos completar aqui chamando de x3, essa reta completa aqui, tá? Então aqui seria o x3. Vamos parar e analisar o gráfico, beleza? O que eu estou fazendo aqui, ó? O meu x1 está aqui, meu x3 está aqui. Então, o que eu já consigo ver? Que o x1 é menor que o x3. Não mudou nada para essa daqui. Mas quando eu olho a parte do f de x1, olha onde está meu f de x1. Olha onde está meu resultado quando eu uso o x1 na função. Olha onde está o meu resultado quando eu uso, aqui vai ser zero, quando eu uso o x2.
Olha onde vai estar o meu resultado quando eu uso o x3. O que eu vou analisar? Que o meu f de x1 é maior que o meu f de x3. E essa é a característica de quê? De uma função polinomial do primeiro grau decrescente. Aí você vai falar assim, mas eu vou ter que ficar olhando isso o tempo todo? Não, depende do que você está fazendo. Se eu já te der a função, você vai olhar só se o y é positivo ou o y é negativo. Agora, se você estiver analisando o gráfico para saber se ele é crescente ou não, você vai olhar isso aqui. E você viu que não tem nada que decorar. Na verdade, você vai analisar se o x1 e o x2 está sempre crescendo. Se quando isso acontece, o meu y, que é o meu estudo da função, é saber o que está acontecendo com o f de x. O que está acontecendo com o valor da função, com o valor de y quando eu uso x. Então, é isso que a gente fez. Outro dado importante é a gente saber o que é o zero de uma função. O zero de uma função é quando eu coloco o f de x igual a zero. Então, se eu colocar ax mais b igual a zero, ax vai ser igual a menos b. E o x é menos b sobre a. Sabe esse aqui que eu coloquei aqui, ó? É quando eu tenho um x e o meu y é zero. É quando eu tenho um x e o meu y é zero. Se eu quisesse fazer com valores, vamos colocar aqui como a letra A. Se eu quisesse fazer com valores, imagina que eu tenho a função f de x igual a 2x mais 5. Se eu vou colocar essa função igual a zero, ou se eu vou determinar a raiz ou zero da função, 2x mais 5 igual a zero, 2x igual a menos 5, x igual a menos 5 meios. Então, o que eu acabei de determinar? Que esse valor aqui é o que vai encostar no eixo x das abscissas. Esse valor aqui, independente de quem é meu A e de quem é meu B, é o valor que vai encostar nas abscissas. Agora, sabendo disso, eu consigo saber que em uma função existe uma parte que, dependendo do x, o f de x é crescente, dependendo do x, ele é decrescente. Ou seja, determinando o meu x, eu consigo fazer o estudo da minha função. A função ela é crescente ou decrescente, mas eu consigo determinar para quais valores de x o meu f de x fica maior que zero, o meu f de x fica menor que zero, ou o meu f de x é igual a zero. Então, vamos de novo. Isso aqui, quando ele está aqui, a gente já sabe o quê? Que aqui é zero. Por regra prática, a gente vai ver que só de olhar a função, a gente sabe quando que o f de x, ou seja, quando o meu y vai ser positivo, quando o meu y vai ser negativo, quando ele é igual a zero. Quando eu faço isso aqui, é a mesma coisa que eu estou analisando só essa parte, uma parte da função. Mas o meu y, ele está aqui, ó. O meu y está aqui. Se o meu y está aqui, olha o que está acontecendo com essa função. Nessa parte aqui, de acordo com o valor de x que eu vou colocar, o que está acontecendo com o meu y? Eles são valores negativos. Quando ele chega nesse ponto, ele é zero. E depois, ele fica positivo. Mas por que ele está positivo? Olha onde que está dando o meu f de x. Ó. Então, ele vai ficar positivo. Então, resumindo, o que eu posso colocar? Se eu estou fazendo o estudo do sinal da função, ó, se eu vou ter uma parte que vai ser meu f de x, vou fazer com x, eu tenho x, eu tenho f de x, não é isso? E depende do meu x. Eu tenho f de x menor que zero, f de x igual a zero, f de x
maior que zero. Isso aqui para o A maior que zero. Então, o que vai acontecer? Se o f de x for igual a zero, significa que se o meu y é igual a zero, o meu x é menos b sobre a. Tá aqui, tá? Se o meu f de x é menor que zero, ó, se a minha parte da função está dando um resultado negativo, ou seja, se em função do meu x a minha resposta é negativa, isso vai acontecer quando? Quando o meu x for menor, não é isso? Que menos a, menos b sobre a. Então, se o f de x é menor que zero, então o x é menor que menos b sobre a. Agora mudou. Por quê? Ele virou zero, depois ele ficou positivo. Depois ele veio com o valor de y positivo. Então, o que vai acontecer aqui? Se o meu f de x é maior que zero, para a função crescente, porque a é maior que zero, o que aconteceu? O meu x ficou maior que a minha raiz. Então, isso aqui para uma função crescente. Por isso que a gente já usa a forma prática que, se meu a é maior que zero, a função fica negativa, depois ela vira zero, depois ela fica positiva. Isso não é decorado, tá? Você tem que entender o que você está fazendo. Então, negativo, positivo. Agora, mudamos. Temos uma função onde o a é menor que zero. Se o nosso a é menor que zero, nós estamos falando de uma função decrescente. Já falamos sobre isso? Então, o que vai acontecer? Uma parte da função, eu tenho o f de x menor que zero. Uma parte da função, o meu f de x é igual a zero. E uma parte da função, meu f de x é menor que zero. Agora vamos ver quando que isso acontece. Vou passar o eixo y aqui, ó. Tá? Se eu estou passando o eixo y aqui, olha o que está acontecendo com a função. Ela está começando com valores o quê? Maiores que zero. Se é maiores que zero, são valores positivos. Nesse ponto que é a raiz, ela foi o quê? Igual a zero. E depois, o que vai acontecer? É só você olhar aqui, ó. Qualquer valor que eu for relacionar, eu vou estar falando com valores o quê? Menor que zero. Então, vamos fazer a análise aqui. Se eu estou falando de f de x menor que zero, aqui, ó, olha quando que isso acontece. Aqui. O que acontece com o meu x? O meu x vai ser maior que a minha raiz. Se eu estiver falando igual a zero, beleza, já falei que quando ele é igual a zero, o meu x é a raiz. E quando eu falo que o f de x, aqui o maior, né, é maior que zero, o que vai acontecer com o meu x? Ele está antes da minha raiz, então o meu x é menor que a minha raiz. Então, mas é um pouco confuso. Se você parar, assistir o vídeo, fazer o gráfico, determinar quando que o f de x é maior ou menor, você vai ver que não, que é muito lógico, tá? Por quê? Porque quando eu estou falando, e às vezes o aluno esquece disso, quando eu estou falando em função de x, eu estou falando do eixo y. Então, se eu quero estudar o sinal da função, eu tenho que ter esse eixo aqui em mente. Tá? Mesmo que nos livros eles venham assim, a gente tem que entender o quê? Que na verdade, o que eu estou te perguntando é, se eu tenho a raiz, eu sei que ela é igual a zero. Quando que vai ser maior que zero? Quando que vai ser menor que zero? Quem é maior que zero? Quem é menor que zero? O y. E é isso que a gente está respondendo.
Espero que vocês tenham gostado. É uma parte importante da matéria, até mesmo porque a gente vai começar a estudar em equação. E eu aguardo você no próximo vídeo. Não esquece de curtir nossa página.